Amém. Bom dia a todos que estão aqui presencialmente e os que estão aí nos seus lares, assistindo nesse momento a Escola Bíblica Dominical. Como o pastor Roberto já introduziu, a gente está estudando os Salmos de Romagem. E já foram vistos aqui 6 dos 15, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. A gente já estudou aqui 6 salmos e hoje é o 7º degrau. Os 7º salmos, que corresponde ali os salmos de peregrinação, porque eles vão de onde eles estavam, no mundo todo, até Israel para fazer sacrifícios. Isso que significa salmos de romagem e peregrinação. Então, a gente já estudou aqui os salmos do 120 até o 125, e hoje a gente vai ler o Salmo 126, que tem apenas 6 versículos. Vamos ler aqui, a partir do versículo 1 até o 6, a gente vai ler todo. Quando o Senhor, aqui na minha versão é a NVT, aí vocês podem ter outras versões que a gente também vai estudar, porque tem várias versões que significam várias coisas. Aí eu peguei aqui, na realidade, não foi a NVT não foi a revista atualizada e corrigida, porque ela tem uma versão melhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor Deus e Pai, nesse momento está aqui a Tua palavra. Que o Senhor venha nessa manhã ministrar os nossos corações, Senhor. Que seja o próprio Espírito Santo falando aquilo que queira dizer nessa manhã a cada um de nós. Que essa palavra venha realmente trazer restauração, conforto, transformação em nossas vidas e que ela venha ficar enraizada dentro de nós. Não só para que venhamos tê-la como teoria, mas principalmente como prática da Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu entrego essa escola bíblica na presença do Senhor, que o Espírito Santo conduza cada palavra em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, a gente está estudando o Salmo de Romagem. E hoje, apesar do horário, eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou ter que falar todo o contexto histórico desse livro. Ele não tem autor, porque a gente já viu que os autores só são em 4 salmos, que no caso é o 122, 124, 131 e 133, que foi escrito por Davi, e o 127, que foi escrito por Salomão. Os demais não têm autor conhecido, como esse, por exemplo, que é o 126. Então, a gente, para contextualizar, entender esse salmo, porque muitos leram e não entendeu de forma assim, bem ampla, não de forma bem detalhada, a gente vai começar a história em Adão e Eva. Tudo começou com Adão e Eva, porque o que aconteceu? Naquele momento, entrou o pecado no mundo, por meio de Adão e Eva. Porque eles foram desobedientes, e por causa disso entrou o pecado no mundo. E o pecado, eles depois nasceram 2 filhos de Adão e Eva, que foi Caim e Abel, e todos sabemos o que aconteceu com Abel. Foi assassinado pelo seu próprio irmão, Caim. E Caim saiu daquela terra e foi viver e foi progredir, né? Foi produzir mais pessoas. E nesse sentido, nasceu ali de Adão e Eva, nasceu quem? Sete. E quando nasceu Sete, essa descendência de Sete, ela continuou, porque tinha a descendência considerada dos homens e a descendência de Deus que vinha de Sete. Sete, ele naquele momento estava tendo ali um contexto de muito pecado, e o pecado estava abundando no mundo. E da descendência de Sete saiu quem? Noé. Noé veio, e o pecado estava tão contaminado no mundo, que o que aconteceu? Noé construiu uma arca e foi avisando para todo mundo o que Deus ia fazer. Só que ninguém acreditava. E quando veio o dilúvio, Noé foi com sua família
e os outros foram consumidos por conta do pecado que tinha no mundo, porque Deus ele foi fazendo ali um pacto, uma aliança com pessoas que levavam a palavra, os princípios de Deus. Quando veio ali Noé, ele levou ali a esposa dele, os filhos e as esposas dos filhos e alguns animais. Quando Noé chegou em terra, depois do dilúvio, ele tinha 3 filhos, que era Sem, Jafé e Cã. E num certo momento, Noé ele foi ofendido pelo seu filho Cã, e Noé amaldiçoou a descendência de Cã, que é Canaã, que hoje corresponde ali à região da Turquia, da Jordânia e também do Iraque. E nessa região do Canaã, ele amaldiçoou, e aí continuou. Ali a descendência dos homens e a descendência de Deus, que no caso vinha agora a partir veio de Sete e agora vinha de Sem, filhos de Noé. Sem, ele habitou também, e ali da descendência de Sem, quem veio? O patriarca dos povos, que é Abraão. Abraão veio por meio de Sem, e Abraão ali entre Abraão e Noé, houve depois, antes de Noé, ali aquela questão de Babel, que houve ali a confusão das línguas, e depois ali que veio Abraão, ele era de onde, Abraão? De Ur dos Caldeus. E Deus falou para ele, saia da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar o lugar onde você tem que ir. E prometeu, além dessa aliança, prometeu a Abraão que ia fazer da descendência dele uma descendência próspera, que ia ser incontável, além das estrelas do céu e da terra do mar. E o que Deus promete, ele cumpre. E quando Deus faz aliança com a pessoa, ele é fiel. E nisso, seguindo a história de Israel, o que aconteceu? Abraão teve 3 relacionamentos. O primeiro foi com Sara, mas a gente vai ver isso posteriormente. Um deles foi com Agar, porque teve aquela questão ali de Sara com Abraão. E aí ele teve o relacionamento com Agar, que veio, no caso, Ismael. Mas antes disso, quando Abraão saiu da terra, o que houve? Ele saiu com seu sobrinho Ló. E o seu sobrinho Ló e eles tinham muitos bens. E nessa questão de ter muitos bens, um foi para um lado, outro foi para o outro. E Ló foi para onde? Para um lugar chamado Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra estava havendo a abundância de pecados. E nessa abundância de pecados, Deus resolveu extirpar essas 2 cidades por meio do fogo. Mas Ló, por causa de Abraão, foi salvo com sua família daquela questão ali, daquele incêndio em Sodoma e Gomorra. Então Ló saiu de Sodoma e seguiu dali, só que a mulher dele olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela ficou. Aí Ló seguiu só com suas 2 filhas, que aí teve um relacionamento incestuoso, que veio nascer 2 nações. A gente já viu ali a nação ali de Caim, a nação de Cã, que veio de Noé, e agora vem essa nação de Ló, que é ali Moabe, e os Amonitas. Os Moabes e os Amonitas correspondem ali à região atual da Jordânia. Então, eles veem esse Moabe e os Amonitas, que é também ali a descendência de duas tribos, assim, que são amaldiçoadas também, né? Que é Moabe e Moabitas, que ficam ali na região também da Jordânia. Depois, seguindo a descendência de Abraão, ele primeiro teve uma relação com Agar, que nasceu Ismael. Ismael, ele ali ele filho de Agar, e eles saíram dali da presença ali de Abraão por conta de Sara. E quando eles saíram, eles ocuparam a região considerada ali a região que é ao sul de Israel, que é ali a Jordânia, e um local ali que é deserto, árido, chamado Negueve. E, seguindo ali, o que Abraão casou com Sara, mas depois que Sara morreu, ele casou com outra esposa, e essa esposa também teve filhos, que é a região árabe, do Oriente Médio atual. Mas ali, entre a Agar e a terceira esposa, ele casou com Sara. E qual os 2 filhos ali de Sara? O único filho de Sara, quer dizer, Isaac, que é o filho da promessa. Isaac, esse filho da promessa, ele também seguiu ali e casou. Ele se casou e teve 2 filhos, que no caso é Esaú,
que teve a nação ali, a descendência, que é a descendência considerada a descendência midianita, porque ele é considerado Edom, que ali é a região também, uma parte da Jordânia e do Iraque. E depois, seguindo, tem os dois filhos, porque Esaú e Jacó são gêmeos. Então, Jacó ele fez algo com o irmão, que o irmão não gostou, e a mãe orientou Jacó a sair de lá. Aí ele saiu e foi para a terra da parentela dele. E lá ele casou 2 vezes, mas teve filho de 4 mulheres. E teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Então, nessas 12 tribos de Israel, a gente viu aqui várias nações que ficam ali fronteira com Israel, que fica até hoje, né? Que eu falei os nomes atuais, que são ali os cananitas, os amonitas, os moabitas, os islamitas, os edomitas e os árabes. Aí, nesse caso, quando vieram as 12 tribos de Israel, veio quem? Um dos filhos de Israel, que é Jacó, veio José. José, ele foi vendido pelos irmãos. E ele foi para o Egito, vendido pelos irmãos. E lá ele foi escravo, ele foi preso, passou por várias situações, até ele se tornar governador do Egito. E aí e como estava uma situação de fome na região, onde a família dele morava, então ele levou a família dele para o Egito. E vieram vários governadores, vários faraós no Egito, até que o povo de Israel estava crescendo tanto que um faraó resolveu escravizar o povo de Israel. E eles foram escravos durante muito tempo, e nessa escravidão, o povo orava, os sacerdotes, os profetas, todos ali orando para que Deus interviesse em Israel. E o que aconteceu? Veio Moisés. Moisés veio e foi e libertou o povo do Egito, por meio lá de 10 pragas que veio no Egito, e levou o povo, Moisés levou o povo do Egito até o lugar onde Deus tinha prometido para Abraão, que era a terra prometida, que está lá no início, que Deus prometeu e ele cumpre. Só que Moisés e aquele grupo que saiu do Egito entrou na terra prometida? Não. Quem entrou e ocupou a terra que Deus tinha prometido para Abraão, que nem ele entrou, e nem Moisés, e nem aqueles que saíram do Egito, entrou um novo povo com Josué. Eles entraram na terra prometida, por meio de Josué, e não por meio de Moisés. Entrando na terra prometida, eles ocuparam ali o espaço, mas ocuparam de forma fácil, como se eles tivessem entrado no jardim do Éden, que nem Adão e Eva. Não, eles tiveram que lutar e batalhar para ocupar aquele espaço, aquelas terras. E eles ocuparam várias terras. E isso foi de Josué, e foi indo vários, até passaram por sacerdotes, por profetas, por juízes. E nisso, esse povo de Israel acabou se misturando. Como pelas leis de Moisés e pelas orientações de Deus, foi recomendado que não fizesse, mas o que eles fizeram? Se misturaram com outros povos. E acabaram sendo influenciados por os costumes desses povos. E acabou, eles ali, todos os sacerdotes, profetas, orientando, juízes, eles pediram, que era um governo teocrático de um único Deus, eles pediram para que viesse um rei. E ele ali, por meio de Samuel, foi ungido um rei, que foi o rei Saul, o primeiro rei. Aí Saul desobedeceu a Deus. Aqui eu estou contando uma história assim, bem ampla, tem muitos detalhes ainda, mas eu estou contando assim só para contextualizar mesmo. Aí Saul foi o primeiro rei e continuavam as guerras, eles ocupando espaço. Depois veio quem? Depois de Saul? Veio Davi, que era segundo o coração de Deus. E ele continuava batalhando ali na região e ganhando espaço. Quando Davi estava ali ganhando espaço, ele queria construir um templo para Deus. Só que ele não podia, porque ele tinha muito sangue nas mãos, devido a tantas guerras que ele enfrentou. Inclusive matou urso, leão, gigante. Então Deus deixou que quem fizesse o templo? Salomão. Veio o filho de Davi, e esse filho de Davi, que é Salomão, já que havia paz no local agora, eles tinham cessado as guerras, eles tinham ocupado muito espaço, o povo de Israel. Então Salomão, que era o atual rei, construiu o primeiro templo de Israel. E esse templo era muito suntuoso, muito assim, coberto de ouro. Ele era assim, feito, está lá descrito lá nos livros de Reis, de Crônicas, tudo ali que foi feito.
Quando Salomão construiu esse templo, eles estavam ali em paz. Inclusive, Salomão era considerado um homem cheio de riquezas e de sabedoria. E essa riqueza, essa sabedoria de Salomão fez com que ele escrevesse vários provérbios, que exatamente serve de um manual para a gente hoje em dia, de orientação, esses provérbios de Salomão. Só que no final da vida ele escreveu Eclesiastes, que falou que tudo isso era vaidade. E aí ficou nisso, e aí quando seguiu, o reino não estava tão grande, eles estavam reinando tanto, que eles achavam que eles tinham que lutar ali, porque cada um achava que tinha direito ao reino. Tanto que eles queriam um rei, dividiu em 2 grupos, 2 reinos, ali as tribos de Israel. Então tinha a tribo do sul, que era a tribo ali de Judá, que era a tribo que governava, que era a região de Judá, e com 2 tribos, e com 10 tribos do norte, que era Israel, capital Samaria. Então, nesses 2 reinos, que foram divididos com 2 reis, porque eles estavam batalhando e ficaram nessa situação, eles continuavam pecando. O pecado continuava abundando. E vinham reis de tudo quanto é forma. A gente vê isso tudo no livro de reis, de crônicas. Então, continuava abundando o pecado. Eles continuavam desobedecendo, eles continuavam sendo rebeldes, continuavam fazendo erros, cometendo idolatria. E nessa situação toda, Deus mandava, eles tinham sacerdotes, e Deus mandava profetas para avisar que se eles não se consertassem, como estava descrito na lei, nos princípios de Deus, e no que Deus já tinha orientado, eles iam sofrer, com fome, com peste e com espada. E isso está nos livros tanto dos profetas menores, quanto dos profetas maiores, que a gente já estudou aqui na Escola Bíblica Dominical. Então, ali, tudo estava sendo avisado, porque Deus não faz nada sem avisar os seus profetas. E os profetas eram avisados, avisavam ao povo, e o povo não ouvia. Não queria saber. Eles queriam continuar naquela cultura que eles tinham adquirido, de idolatria, de coisas erradas que eles faziam diante de Deus. Quando eles estavam nessa idolatria, cessou, o cálice transbordou. Então, começou com o reino do norte, porque como tinha mais gente, acho que a abundância de pecado era maior. Então, parece que porque tinha mais gente, então a abundância do reino do norte transbordou. Então, quem tinha um poderio naquela época, que era o governo assírio, que atualmente ele ali está entre o Iraque, ali a Síria, também ali a Jordânia, ali naquela área. Tudo ali naquela parte ali em redor de Israel. Então, o governo assírio foi e venceu a tribo do norte e levou cativa a tribo do norte. E depois disso, que ele levou ali a tribo do norte de Israel, ele pensou, agora eu vou invadir o outro extremo. Já que eu fui para o norte, eu vou para o sul. Só que quem estava governando, porque nos governantes dos reinos, do tribo do norte e do tribo do sul, eles ficavam entre altos e baixos. Mais embaixo do que em altos, era um governo ruim, outro pior ainda, com raríssimas exceções. E quando ele foi invadir, ele mandou um porta-voz, o rei forte da época, da Assíria, Senaqueribe. Mas só que ele não sabia que quem estava governando era o rei Ezequias. O rei Ezequias era considerado um reinado bom. E ele, quando ele foi ofender, foi desafiar o rei Ezequias, era como se ele estivesse desafiando o próprio Senhor dos Exércitos, que era Deus. Quando ele foi desafiar, Ezequias orou a Deus, e nesse momento, dessa situação, 185 mil soldados morreram. De Judá, lá de Jerusalém? Não. Um anjo matou 185 mil soldados do rei Senaqueribe. E aí, o que aconteceu? O de Judá não foi cativo, só o do norte, ali que era Israel, e as 10 tribos ali, que era a capital Samaria. Que, inclusive, eles faziam idolatria até com bezerro de ouro, que eles achavam que esse bezerro de ouro tinha tirado eles do Egito e levado até a terra prometida. Quando chegou naquela situação, o Judá, desde se mirar no espelho do norte, e falar, não, vou me consertar com Deus, porque olha aí o que eles fizeram com o reino do norte. Eles foram cativos, mas então, eles não se consertaram. Continuaram pecando na idolatria, na rebeldia, fazendo tudo errado, desobedecendo a Deus.
Aí Deus falou, agora não tem jeito, eu vou ter que fazer algo, vou ter que levar algum castigo para a repreensão desse povo. E o que Deus fez? Quem estava governando na época? O rei Nabucodonosor, da Babilônia. Ele estava governando na época, já tinha tomado ali a parte da Assíria, já tinha levado vários povos cativos. E em 3 vezes, na primeira e na segunda vez, ele levou muitos ali, ele invadiu Judá, ali Jerusalém, e levou muitos dos nobres e dos sábios ali daquela região para o cativeiro da Babilônia. E da terceira vez, que alguns falam que é da segunda vez, que eles entraram ali em Jerusalém, o povo da Babilônia, o que eles fizeram? Levou todo mundo cativo, derrubou os muros, destruiu tudo, destruiu o templo, destruiu ali toda a cidade, e não só destruiu o templo e derrubou os muros e destruiu tudo, deixou tudo nos escombros. O que ele fez? Ele queimou o templo. Por quê? Porque tinha ouro lá dentro, então ele achou melhor queimar para poder levar o ouro. Então ele queimou tudo, deixou tudo destruído ali em Jerusalém, em Judá. E levou cativo esse povo, com algumas exceções, que inclusive quem ficou em Jerusalém nessa época foi o profeta, que ficava avisando o tempo todinho que ia acontecer, mas eles não entenderam, eles não quiseram compreender, eles não acreditaram no profeta Jeremias, que é considerado inclusive o profeta chorão, que ele escreveu toda essa questão aí dessa parte, está lá no livro de Jeremias, no capítulo 25, 29, e no capítulo 19 mostra exatamente o que Deus ia fazer com esse povo. Quando ele leva esse povo cativo, a Babilônia fica exatamente onde? Na Mesopotâmia, ali onde fica os caldeus, que de onde saiu quem? Abraão. Então Abraão saiu de lá, e agora, pela desobediência do povo, eles foram levados cativos para aquela mesma região. E quando chegou lá na Babilônia, eles ficaram cativos por muito tempo. E quando eles estavam lá cativos, eles se voltaram para Deus, que era a única solução que eles tinham. Aí tinham os sacerdotes, os profetas que voltavam para Deus. E junto foi levado o profeta Ezequiel, que ele ficou ali na cidade junto com o povo. Jeremias ficou em Jerusalém. E no reino ali de Nabucodonosor, quem ficou? Daniel. Então, Deus tinha agente dele em todas as frentes ali da situação. Quando ele levou todo mundo cativo, eles começaram a chorar, e a gente vai abrir agora o Salmo 137. Salmo 137, porque quando chegou lá, eles ficaram muito chorosos, lamentando. Por isso que tem lá o livro de Jeremias de Lamentações. Salmo 137, todo mundo já abriu? Eu não abri. Vou abrir aqui outro. Olha aí, quando ele chegou lá, eles ficaram... o povo hebreu ele é muito alegre, eles cantam, eles são muito eufóricos. Aí agora aqui, ó, como que eles estavam quando chegaram lá? Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sião é a cidade de Jerusalém, que aqui é como eles falam Sião, ou Zion, né? Sobre os salgueiros, ou sobre as árvores, que lá no meio dela penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. E me não lembrar de ti, apegue-se na minha língua, no meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que dizia, descobria até os alicerces. Filha de Babilônia, que vais ser assolada, feliz aquele que te retribuiu o pago que nos pagastes a nós. Então aqui eles ficaram chorando, e aqui é como se fosse eles clamando a Deus,
dizendo que ele queria que acontecesse com ele a retribuição do que eles tinham recebido. E ele fala aqui que o povo de Edom, então aquele povo que estava em volta, eles ficaram felizes por causa da destruição ali de Judá, de Jerusalém. Então o povo ali, ele foi levado cativo no caso ali para a Babilônia, e eles ficaram ali muitos anos, até que Deus teve misericórdia deles, pelo clamor e pela oração deles, e enviou ali um novo reino. Um novo reino tomou conta, que era o assírio, o babilônico, e agora vieram os persas. Esses persas eram ali governados, na época, pelo rei Ciro. Esse rei Ciro fez um decreto para libertar o povo, porque ele tinha vários povos lá cativos, mas para libertar o povo de Israel, que estava descrito já no livro lá de Jeremias, de Daniel, o tempo que eles iam ficar, e está lá escrito que esse rei queria tirar esse povo lá de Israel, da Babilônia, e levar de volta a Jerusalém, a Sião. Então, eles recebem esse decreto e vão voltar para Israel. E nessa volta, eles estavam lá chorando, lamentando, e voltam alegres e felizes, porque eles estão voltando para a terra deles. Que eles foram levados cativos, e nem todos voltaram para Jerusalém. Alguns ficaram lá, porque construíram, e foram muitos anos, mas muitos voltaram e outros ficaram lá. Então, aqui mostra que aquele povo ali que estava em volta, eles não queriam que aquele povo voltasse. Porque eles voltaram e estava tudo destruído, e eles tentaram reconstruir, restaurar ali o templo, restaurar a cidade, construir os muros, mas ele estava sofrendo represálias de todos os lados, porque ninguém queria o povo ali de judeu ali de volta. E esse povo persa aqui não é o povo árabe, porque todos ali que estão em volta são árabes, que a gente viu aqui na sequência da história de Israel. Mas esse povo persa, eles são persas mesmo, e corresponde atualmente ao Irã. Então ali o Irã é considerado povo persa. E eles pegaram e tinham uma certa aliança ali com Israel, por conta do Ciro, que libertou o povo de Israel. E eles foram levados cativos para a Babilônia e estavam voltando para Israel, que estava tudo destruído. Então eles lembravam que Deus tinha feito por eles antes, que eles foram libertos ali da Babilônia para voltar para Jerusalém, para construir Sião, mas ao mesmo tempo eles viram tudo destruído. E Zorobabel voltou primeiro para reconstruir o templo. Depois veio o Esdra para trazer de volta a lei e ali toda a cultura religiosa, toda a parte de cultura e toda a religião. E depois veio Neemias, que também chorando, voltou para reconstruir o muro de Jerusalém. Então isso aqui é o contexto, e aqui só foi a introdução. E aqui aí você fala, nossa, o que é que tem isso tudo? Que você falou de Gênesis a Malaquias, porque inclusive os últimos livros ali, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, tudo tratando disso. E o que é que tem a ver com o Salmo 126? Tudo. Vamos ver aqui, ó. Está ali, bom dia. Salmo 126, que é o Salmo de romagem. Cadê o Isaac? Está bem ali, ó. Isaac, os maiores slides são seus, ó. Eu usurpei seus slides, você não está nem sabendo. Aí aqui, ó, aqui a abertura, ó, tudo ali que o Isaac já escreveu sobre os salmos de romagem, que ele já explicou ali nos salmos que ele ministrou, ali toda essa parte. E o que significa o Salmo 126? É exatamente essa parte aí que é de restauração, que fala sobre a restauração do povo, quando eles voltaram lá da situação que eles estavam cativos, que ali está escrito. Vamos ler ali, porque eu não consigo ler ali. O Salmo trata da restauração, alegria, júbilo, gratidão e esperança, em meio às dificuldades, os problemas, as adversidades, os conflitos e temores e a angústia que eles passaram na Babilônia e estavam voltando para Jerusalém. O autor é desconhecido e ele foi escrito depois da libertação dele do cativeiro, ali no ano de 537, por meio do decreto do rei Ciro da Pérsia. E aí vamos ler aqui Jeremias 33, 7. Porque o que Deus promete, o que Deus faz, Ele cumpre. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. E os edificarei como no princípio. Então Deus estava restaurando o povo de Israel.
o povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo de Sião. Aí aqui, eu só fiz esses slides por conta desse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui, ó, tem ali embaixo, tem aqui, ó, o reino todo da Pérsia, o Império Persa na época. E tem ali, logo do lado, tem Pérsia ali embaixo, ó. Pérsia, bem grande ali, Pérsia, que é o atual Irã. Não chama iraniano de árabe, não, porque eles ficam raivosos. Eles são persas. Então, ali, ali Irã, que está agora vamos ver ali o próximo mapa. Esse próximo mapa ali, ó, tem ali, ó, agora é Irã. Aí tem toda aquela região em volta ali de Israel, ó. Tudo isso aí está em volta de Israel, por isso que eu tive que falar ali de toda essa parte da história de Israel, para entender toda essa contextualização dessa questão aqui do Salmo 126. Está ali Irã, aí tem Israel, aí tem ali todo aquele povo em volta, que nenhum mais está em guerra com Israel. Inclusive, ali, você está vendo ali, né, Irã está um pouco distante, e a gente vê aí que está todo mundo em paz. E agora, vamos para o próximo, e a gente agora vai ler o Salmo 126. Agora que a gente vai expor o Salmo, para vocês entenderem. Aí vamos agora aqui para o próximo. Salmo 126. A primeira parte que fala da recordação da restauração passada. Tanto que do Salmo 126, versículos 1 a 3, os verbos estão no passado. Depois ali no 4 fala do presente, que o verbo está no presente, que fala da súplica, da nova restauração. O que é essa nova restauração? É a esperança de que eles vão ser totalmente restaurados. Apesar da destruição, dos destroços que eles sofreram ali durante esses anos, que eles voltaram para Jerusalém, estava tudo destruído, eles têm essa esperança de uma nova restauração. Então, no presente, ali no presente deles, né? Então, a restauração no passado e a nova restauração no presente. E do 5 ao 6 trata do futuro, que é a intervenção de Deus, que mostra que eles intervêm tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, que é um encorajamento para aqueles que guardam a fé em Deus e que guardam e que são perseverantes na fé. Então, vamos ler aqui. Está errado. Versículo 1. Quando o Senhor trouxe ali, está vendo? O que está de laranja é que está escrito no passado. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, quer dizer, quando ele restaurou aquele povo lá do cativeiro para Sião, para Jerusalém, eles estavam como quem sonha. Ali, restauração, tem algumas versões que está escrito restauração, no versículo 1. Então, essa restauração, no hebraico, quer dizer shibá, quer dizer um estado de bem-estar e alegria. Eles estavam muito felizes, porque eles estavam alegres, contentes com Deus, porque eles nem esperavam. Tinha todas aquelas profecias de que eles sairiam do cativeiro e voltariam para Jerusalém, mas eles ficaram assim, eles já estavam tão assim frustrados, tão tristes, tão assim aflitos, que eles nem pensavam mais nisso. Mas quando o rei Ciro fez o decreto, eles ficaram muito alegres, muito felizes, como quem sonha. Sonho ali no hebraico quer dizer descrever a incredulidade, quer dizer que descreve a incredulidade e o assombro que eles ficaram. Eles ficaram surpresos. Mesmo eles sabendo da profecia, mesmo assim eles ficaram surpresos, porque eles conseguiram a liberdade do cativeiro. Tinham outros povos ali na Pérsia, quando o Ciro tomou conta, mas eles foram os que foram livres por conta da profecia do Senhor. Porque quem libertou eles? Não foi o Ciro? Não, está ali. Ó. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião. Quem libertou eles por meio de Ciro foi o Senhor. O Senhor usou o Ciro para libertar o povo. Então, ali eles ficaram como quem sonha, porque foi algo assim, muito surpreendente para eles. Depois aqui, vem ali, ó, vou mostrar ali a figura. Ali é Sião, ali é o Monte Sião, e ali é onde fica Jerusalém. Então, ali para vocês saberem, ali onde fica, a pastora Hilton já foi lá, né? Aí, ó, Jerusalém, Sião, tá vendo? Aí, agora vamos para o versículo 2. Aí, eles ficaram tão alegres que a boca deles... Tem hora que você fica alegre, parece que o sorriso sai assim automático, sem você até querer. Se encheu de riso. A boca deles se encheram de riso,
quer dizer, no presente ali está de amarelo, encheu, cantamos, está no presente. Então a boca deles se encheu de riso e eles começaram a cantar de alegria. Porque a gente vê que quando o povo de Israel, eles estão muito contentes, muito alegres, eles cantam. Quando eles saíram do Egito, saíram do Egito ali em rumo à terra prometida, eles cantavam. Então eles cantavam, inclusive o salmo é um cântico. E esse salmo de romagem, que esse é o 7º, é um salmo que eles cantam ali na peregrinação. Então eles cantaram de alegria. E eles cantavam tanto, estavam tão eufóricos, estavam tão felizes, que essa felicidade transbordava. E outras nações viram isso. Inclusive as nações que a gente viu lá no Salmo 137, que estavam falando, toma aí, ó, vai embora, não vão voltar nunca mais para essa região. Nunca mais vocês voltam para cá. Vocês vão ser exterminados. Não vão mais voltar para essa terra. Mas agora eles voltaram. E outras nações tiveram que dizer, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Então eles tiveram que admitir. Porque uma coisa é a gente admitir. Outra coisa é a pessoa que está conosco, orando com a gente, admitir. Outra coisa é aquela pessoa que é considerada seu inimigo, admitir que Deus fez grandes coisas por você. E agora eles estavam alegres, a alegria transbordava neles. Aí agora vamos ver aqui o versículo 3. Aí no versículo 3, enquanto eles falavam assim, grandes coisas fez o Senhor por eles. Eles respondiam, realmente, grandes coisas fez, faz e vai fazer, porque no hebraico é como se fosse contínuo. Então ele fez, faz e vai fazer coisas grandiosas por nós. Que alegria! Então, enquanto ele estava falando que Deus tinha feito por eles, ele estava falando assim, não, ele realmente fez, mas por nós. Então ele estava falando, olha, Deus fez por nós. E ele estava falando, é igual uma pessoa chegar, falar assim, nossa, Deus fez algo extraordinário por mim. Aí outra pessoa realmente fez por você. Isso mostra a proximidade daqueles que são de Deus e aqueles que não são. Então o povo hebreu, eles estavam muito felizes e viam que Deus estava com eles. E aqueles em volta que não estavam com Deus, estavam vendo a presença de Deus, a glória de Deus na vida deles. Agora o 4, ele fala, aqui a parte de restaura. Restaura, Senhor, nossa situação, aqui já é o presente. Como riachos revigoram o deserto. Esse restaura e esse revigoram é no futuro. É ali quando que eles chegaram, como foi feito aqui na introdução, eles chegaram no local, estava tudo destruído. Tudo assim, jogado assim, tudo assim, de uma forma que eles ficaram chorando, ficaram assim, nossa, meu Deus, restaura, está uma situação calamitosa aqui. Mas eu sei que da mesma forma que o Senhor fez no passado, que o Senhor nos tirou do cativeiro e nos trouxe de volta para Jerusalém, para Sião, o Senhor vai restaurar essa terra. O Senhor vai fazer tudo novo, o Senhor vai reconstruir o templo, os muros, as cidades, vai ficar tudo novo. Vai ser revigorado, transformado. E ele fala, restaura como se fosse o deserto. Em algumas traduções está o deserto de Negueb. A gente viu lá, quando foi feito ali o histórico de Israel, que ali, aquele povo de Ismael, que fica ali ao sul ali da Jordânia, e ao sul ali do Negueb, que eu falei que é seco e árido. Então, esse lugar realmente é seco e árido. Eu vou até mostrar para vocês aqui o deserto de Negueb. Primeiro no mapa, ó, ele fica ali Israel, e ele fica bem ali no sul, bem embaixo. Deserto de Negueb, aí está escrito Negueb. Embaixo aqui, quer ver? Aqui, ó. Aqui Israel e aqui Negueb. O deserto, ele fica bem ao sul de Israel, Negueb. Aí agora eu vou mostrar como que é ele lá, que é a foto dele lá. Ó. Ele é bem assim, cheio de pedras, difícil acesso, e é bem seco, bem deserto. Passa quase o ano todo dessa forma, no sul de Israel. Só que no norte de Israel costuma chover. E aqui no sul, ele fica a maior parte do tempo assim, aquele sol escaldante que ninguém consegue andar, assim, cheio de pedregulho, de locais assim, inconstantes, de altos e baixos. É muito difícil percorrer aí. Então, assim, eu vi algumas pessoas falando que é bem difícil mesmo de andar por aí, porque eu nunca andei, mas disse que é. Aí o deserto de Negueb ou Negueb, que está em algumas traduções. Então ele fala, restaura, restitui, como se fosse no deserto de Negueb. Só que aí no deserto de Negueb tem uma placa, que está escrita assim, perigo de afogamento.
Estranho, né? Você chegar num lugar, aí está escrito em inglês, em hebraico, aí está em perigo de afogamento, aí você olha assim e fala, ué, onde que alguém vai afogar aqui? Em lugar nenhum tem como afogar aqui. Só que vem uma enxurrada do norte para o sul, e olha o Negev, e ele está todo assim apedregado, e vem assim, olha, como se fosse um tsunami de água. E ali tem umas pessoas ali olhando aquela água, vira assim, como se fosse uma cachoeira, olha lá. Aí, realmente. E aí, com tudo isso aí, olha como que fica Negev. Um festival vermelho de flores. Então, da mesma forma que eles estavam no deserto, Deus floresce. É isso que o povo, que ele está querendo dizer no Salmo. Quando a nossa vida está seca, quando a nossa vida está assim, de uma forma que você fala, nossa, não tem para onde correr, não tem como ter água aqui. Olha o que Deus faz. Aí aqui o quê? Aí depois vem os 5. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Então, aqueles que semeiam, quando eles voltaram, eles estavam semeando porque não tinha água. Eles estavam semeando e a água deles era lágrima. Eles semearam com lágrima e eles foram andando. Inclusive, tem uma tradução que fala que eles vão andando, quer dizer, eles não ficaram parados esperando as coisas acontecerem. Aliás, o povo de Israel nunca foi parado, né? Eles são muito ativos. Tanto que são os melhores cientistas, eles têm uma melhor tecnologia, algo assim espetacular. É algo que até as pessoas se assustam de tanta coisa assim que tem em Israel até hoje. E nessa época já tinha. Então, inclusive lá, eles têm assim, uma estrutura dessa parte hídrica muito boa, que muita gente copia. E aí eles semeiam com lágrimas, eles foram com lágrimas, semeando, andando e semeando, mesmo chorando, com dificuldade. Mas eles sabiam no Deus que ele confiava. Por isso que eles tinham certeza que eles iam colher e eles iam voltar com alegria. Eu vou agilizar, gente, por causa do tempo. Aí aqui vem o 6 para finalizar, que depois eu vou falar só a conclusão e ali a bibliografia. Aí eles falam os que choram enquanto lançam as sementes. Então, enquanto eles estão lançando a semente e chorando, quer dizer, eles estão agindo, eles estão lançando a semente e chorando naquela situação calamitosa que eles estão. Mas eles sabem que vão voltar cantando com a colheita que Deus vai dar para eles. Então, essa é uma confiança que eles têm em Deus e que a gente deve imitar. Porque nós, como servos de Deus, como descendência de Abraão, que seria maior, né, que Deus prometeu, que seria maior do que as estrelas dos céus e que a areia do mar, nós estamos até hoje, como servos de Deus, tendo que olhar para esse salmo e falar, realmente, eles foram confiantes e hoje a nação de Israel é uma nação abençoada que a gente vê que tudo acontece, mas eles continuam firmes com o Senhor. Aí, para concluir, ali o Salmo 126 ensina que viver uma vida de gratidão, paciência, esperança, confiando em Deus, porque paciência é perseverança. Então, eles tinham gratidão porque Deus tinha feito, paciência no presente, no caminho que eles seguem com Deus, e esperança no futuro. E ele confiando em Deus, que no tempo certo eles iam colher os frutos da perseverança e da fé. E ali, porque eu tenho que chegar nessa parte, ali fala de uma passagem de João, capítulo 12, versículo 24, que trata exatamente dessa questão assim, agrária, porque o povo de Israel trata dessa questão de agricultura. E fala ali, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará infecundo, mas se morrer, dará fruto abundante. De quem que fala esse versículo? De Jesus. Então, Jesus, ele morreu, ele era uma semente. E ele o quê? Frutificou. E os frutos dele a gente está vendo até hoje, nas nossas vidas. Então, isso é que mostra o Salmo. É um Salmo até considerado um Salmo que mostra a presença de Jesus. Porque a pessoa mais que sofreu, que a gente viu lá também, quando eu ministrei o Salmo 120, ao ler o Salmo 120, a gente remete a Jesus, a pessoa que mais passou por aflição, e foi perseverante, cumprindo o propósito que ele tinha que fazer. E ele cumpriu, e os frutos estão aí. Então, que Deus abençoe as nossas vidas. Acho que eu terminei no horário mais ou menos, né? 11h16, pastor. Que Deus abençoe as nossas vidas. Assim, esse salmo é uma bênção, realmente. Agora que vocês forem ler, vamos ler o Salmo 126. Agora vocês vão ler com essa perspectiva agora.
Vamos ler agora o Salmo 126, já que não vai ter pergunta. Salmo 126. Vamos ler aqui, aí vocês vão ler com essa perspectiva agora da explicação com relação ao que foi feito. Nossa, eu coloquei aqui em hebraico. Não consigo ler assim, não. Não sei por que está aqui em hebraico, pastor. 126. Aí cada um vai ter uma versão aí vai falar de deserto, vai falar de Negev, mas eu vou pegar aqui o primeiro que veio, que é a corrigida e fiel. Agora vocês leem assim, todo mundo, eu peço que todo mundo fique em pé agora, vamos ver, todo mundo fica em pé, vamos ler agora o Salmo 126, agora vocês vão refletir no que vocês aprenderam aqui, sobre toda a história de Israel. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram do Sião estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que isso sirva de oração para as nossas vidas. E que a gente vai continuar andando, caminhando na perseverança no Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pastor Ailton, o senhor vem, pastor.